Nós vivemos hoje uma pandemia, mas na verdade são duas pandemias. Uma é a do vírus em si e a outra do pânico. Não é negar que existe um vírus em circulação por vários países e que vírus não respeita limites, não respeita barreiras entre países. E ao mesmo tempo, não é para entrar em pânico com relação ao que se apresenta. É claro que quando a gente vê uma UTI lotada, até para nós da saúde, é bem chocante, e ainda mais com a incerteza de protocolos. Porque não existe hoje um medicamento que seja direcionado ao vírus. Tem uma tentativa nos Estados Unidos com antiviral, que não existe no Brasil. Tem uma tentativa de parte de coquetel que é utilizado no tratamento de HIV, mas também é tentativa. Tem uma evidência de que o vírus atue em uma enzima, que a gente chama de enzima conversora de angiotensina. Então, talvez algum medicamento inibidor dessa enzima possa ajudar, mas é incerto. Existe uma suspeita de que o estrógeno seja protetor, então talvez os homens tenham mais suscetibilidade do que as mulheres ao vírus? Sim. São coisas que a medicina vão trazendo e a gente vai aprimorando, né? Por exemplo, em 1918, a gente não sabia como seria o efeito da gripe espanhola. Muitos tratamentos foram feitos ao ar livre, com a luz. Aí não tinha ainda o efeito da vitamina D expresso, não tinha esse conhecimento. E também hoje não quer dizer que vitamina D seja o tratamento para o vírus. Ora, o que temos? Temos que melhorar a nossa imunidade para que não caiamos no grupo de maior risco ou de maior gravidade, que 80% tem sintoma brando, 20% vai ter sintoma grave, desses 20%, 5% vão para intubação, ventilação mecânica por uma insuficiência respiratória aguda. Ninguém quer estar nos 5%. Mas, se todo mundo for a um pronto atendimento com sintoma importante, aí não teremos condições de atender a todos ao mesmo tempo. Não é que não tenhamos recurso. Recurso tem. Investimento também está sendo feito na medida que se viu a necessidade de implementação desses recursos. Na Itália, por exemplo, houve doação de ventiladores pela China. Aqui em São Paulo, nosso governador, ele fez um anúncio de que há 1.000 ventiladores em aquisição, 600 para a cidade de São Paulo, 400 para o interior de São Paulo. A USP fez uma separação de leitos de UTI, outros hospitais já estão em alerta e muitos em teste já para o vírus em circulação, que hoje são 98 casos, 56 em São Paulo. Sabemos que também a contaminação é de cerca de 2,7 pessoas,
Então, são dados que a gente vai tendo na medida que os eventos acontecem. Não adianta correr para o pronto-socorro com um sintoma mínimo gripal. O que se orienta, então, é com febre alta e sintomas respiratórios. Pacientes já com doença pulmonar, o asma, DPOC, esses vão ter uma maior rapidez, na apresentação do sintoma? Provavelmente. Esses precisam se perceber mais e ir ao pronto-socorro. Você que não tem nada e só vai para o pronto-socorro, repense, porque lá é um lugar de contaminação. Seja por esse vírus, seja por um outro vírus, seja por bactéria, seja por qualquer outra coisa. Lugar de hospital é contaminado. Então, repense se você realmente precisa ir a um hospital. Aqueles, nem consegui trabalhar hoje, que nós, como médicos, nós acreditamos, repense. Se você realmente tem um sintoma, para ir a uma emergência. Muitos usuários não têm noção, né, dessa diferenciação entre emergência e posto de ambulatório. Né? Quantas vezes não escutei que tem uma micose e quer tratar na emergência? Sinto muito. Isso é uma questão ambulatorial, não é uma questão de emergência. Eu acho que faz sentido hoje uma conscientização também do uso do sistema de saúde. Ao mesmo tempo, se você tiver uma insuficiência respiratória, não adianta ir para o consultório. Vale ligar para o seu médico de confiança, aquele que você tem mais afinidade, e esclarecer se é um caso brando ou se é um caso que pode ir a piorar rapidamente. Então, esses casos, sim, precisam ir ao pronto-socorro. Os profissionais da saúde precisam ser protegidos. Nós não podemos ficar doentes, porque se ficarmos doentes, não conseguiremos cuidar de quem precisa. Então, aos profissionais de saúde, os motoristas que também têm contato com muita gente, tripulação, essas pessoas precisam ser protegidas. Com que podemos contar? Com a nossa imunidade inata, é aquilo que a gente trouxe de herança familiar, na nossa concepção, e com a imunidade adquirida, é aquela que a gente vem melhorando com nossas ações, nossos hábitos. Os nossos hábitos de rotina, de pausa, de alimentação, tabagismo, etilismo e suplementos. O que você vem fazendo para melhorar a sua imunidade adquirida? Isso é um momento também para a gente repensar. Na medicina, podemos fazer uso de diversos recursos. Então, são plantas, são minerais, vitaminas. A vitamina D é um hormônio. Age em vários locais. Não há evidência de que vai agir realmente para melhorar a imunidade. Mas é um recurso que a gente pode fazer uso com segurança até um nível laboratorial que a gente possa suplementar. Vitamina C, mesmo antes de qualquer sintoma, é legal utilizar. Até 2 gramas por dia. Mais do que isso o corpo não absorve e é eliminado. Mas é uma coisa segura a se fazer e dá pra gente já ir lidando.
As pessoas que são vegetarianas, veganas, já necessitam ter uma suplementação de rotina. Então, complexo B, vitamina E, vitamina C que a gente falou agora, ferro, zinco. Todos esses elementos, eles precisam estar em dia, porque eles nos suportam para o que a gente precisa enfrentar. Qualquer vírus que seja, ou a bactéria que seja. Gosto muito da tuia, equinácea, cúrcuma. Todas essas plantas, esses metais, esses minerais, as vitaminas, não são a cura. Então, quando você escuta por aí que existe uma receita milagrosa, não vai existir. Mas vale utilizar como um recurso a mais. Porque imagina, se todo mundo numa UTI tomasse uma vitamina só, seria o medicamento ideal, mas não é assim. Né? Existe toda uma complexidade desses pacientes que não serão com um tratamento dessa forma. Nós precisamos abrir mão desses recursos mais complexos. Não é que vai usar um óleo essencial que vai curar o vírus. Mas um sintoma em casa, leve, respiratório, pode usar. Então, um aromatizador em casa pode usar, mas ele não vai tratar o coronavírus, ou um sarampo, ou alguma outra doença que realmente precise ter uma ação maior. Nesse momento, a gente precisa então ter bastante consciência de critério de gravidade, se perceber, saber utilizar o serviço de saúde para proteger a si e a quem está do lado de lá ajudando. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o coronavírus, além do impacto pulmonar, que todo mundo já está falando sobre uma fibrose, que no raio-x a gente vê uma imagem, mas na tomografia, que é o exame padrão ouro, a gente vê com mais detalhes a questão do vidro fosco, o infiltrado. E é uma questão um pouquinho mais técnica, né? Mas na parte cardiológica existe o risco de arritmia, infarto, miocardite e choque. É claro que é mais grave, menor a incidência, mas a gente tem que estar preparado para caso aconteça essa questão mais grave. No pronto-socorro, então, são vários os parâmetros que a gente testa. São exames que a gente pode pedir, exames de sangue, troponina, dedímero, e um hemograma, né, claro, para a gente ver a parte dos linfócitos. E não precisa, então, testar todo mundo. Precisa ver a epidemiologia também. Doenças de base. Tem diabetes, é hipertenso, câncer. Esses pacientes a gente precisa ter um pouquinho mais de alerta, né? Então, é importante a gente ter a parte preventiva para nós e para os outros,
E, infelizmente, o médico não faz home office. Não são todos que têm uma atuação através da medicina que pode fazer home office. Muito pelo contrário, o médico faz home care, ou um cuidado, não necessariamente em casa, né, que é o termo home care, mas o contato com o paciente. Portanto, é uma profissão que precisa ser protegida. Protegida pelo médico em si. Então, o médico vai precisar ter um contato com as pessoas, com a proteção, isso daí já é o comum, porque em pronto-socorro, por exemplo, a gente nunca sabe qual é o tipo de doença que vem. Se é uma coisa nova, ou se é uma coisa contagiosa, mas já é conhecida. E neste momento nós precisamos realmente nos proteger entre os colegas, não, então é o pessoal da enfermagem, pessoal administrativo que fica nos hospitais, que não são uma ação direta com o paciente no cuidado, mas existe uma recepção desses pacientes, então existe um contato menor, mas existe um contato com os pacientes. E cabe a cada um saber como utilizar com prudência, com coerência, com bom senso o pronto atendimento. Isso para os profissionais e para você. Porque se de repente você não tinha uma doença, naquele momento, num aglomerado de pacientes potencialmente doentes, você pode ser mais um. A medida de ficar em casa, né, restar em casa e o me quedo a casa, todas essas campanhas são interessantes, eu fico em casa. Então, para quem pode ficar, joia. Para os profissionais da saúde, infelizmente, não conseguimos 100%, a não ser que não trabalhe, esteja em boas condições e não trabalhe, mas nem sempre não trabalhamos, afinal de contas, se não trabalharmos, então não cuidamos. Então, precisamos ter médico disponível para. Não é toda a especialidade que vai atuar em um pronto-socorro, então a especialidade que não atuar, ótimo, se consegue administrar esse tempo. Essa questão, então, de ficar em casa, ótimo, porque evita contágio, evita contaminação e evita um atendimento de várias pessoas ao mesmo tempo, e aí há um colapso realmente no cuidar de quem nos procura. São medidas simples, daquilo que hoje a gente sabe, pode ser que daqui em 15 dias, um mês, a gente tenha algum outro tipo de conduta, mas a gente vai aprendendo de acordo com o que vem aparecendo para nós e usando de recursos. Às vezes é recurso simples, às vezes é recurso bem complexo, um antiviral, vacina, o que for desenvolvendo ao longo da medicina. É isso aí e até a próxima. Tudo de bom. Eu sou a doutora Adriana Basso, administradora e médica, e venho falar para você que hoje, mais do que nunca, precisamos ter bom senso no uso do serviço de saúde. Não negligenciar quando houver um sintoma e procurar ajuda, mas ao mesmo tempo não ter pânico e procurar ajuda sem sintoma ou sem uma epidemiologia para isso. E até a próxima. Tudo de bom.